Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver o seguinte, pessoal. Os chineses, isso mesmo, descobriram uma maneira muito efetiva e muito interessante de produzir água na Lua. Isso mesmo. Eles já sabem onde que está o Hélio 3. Eles já sabem como produzir água na Lua. E isso vai acirrar demais essa nova corrida espacial que nós estamos vivendo. Vamos entender essa história toda, vamos ver se é eficiente mesmo, quanto de água eles conseguem produzir e tudo mais. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe, passe lá, spacetodayplus.com.br, baixe o aplicativo, use ele à vontade, onde você quiser, seja no seu Android, seja no seu iOS, seja no desktop também. Tem muita coisa lá, muitos documentários dublados, muita coisa, você que tem sede aí por astronomia, por astronáutica, vá lá agora, spacetodayplus.com.br, gratuitamente, e use o aplicativo. O link está aí, Space Today Plus, na descrição, para você baixar e usar à vontade, beleza? E outra coisa, você que é do Rio de Janeiro, não se esqueça, 29 de setembro, estarei aí com a apresentação Será que Estamos Sozinhos? Os ingressos já estão à venda, vou deixar o link aí na descrição também, para você que é do Rio de Janeiro ou do Brasil inteiro e que queira ir para o Rio de Janeiro assistir a apresentação. Vai ser dia 29 de setembro, 7 horas da noite, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Estou esperando vocês lá. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte: todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que nós estamos neste momento vivendo aí uma corrida espacial, uma nova corrida espacial, né? A gente teve a corrida espacial lá na década de 60, entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem chegava primeiro na Lua, e agora nós temos aí claramente uma nova corrida espacial, onde os protagonistas são, de um lado, né, os Estados Unidos, e do outro lado, a China. Isso é bem claro. Lembrando que, né, existe uma diferença muito grande do que está acontecendo hoje do que com o que aconteceu lá na década de 60. Lá o objetivo era chegar. Chegou na Lua, ganhou. Agora não. O objetivo agora é ocupar a Lua meio que de forma definitiva, de forma contínua pelo menos. E aí existem diferenças, né? De um lado, os Estados Unidos ele quer construir a Gateway, que é uma estação espacial, e aí você levaria os astronautas até a Gateway, da Gateway você desceria até a Lua, trabalharia ali em turnos, coisa do tipo, mas é uma maneira, teria uma ocupação contínua da Lua, mais ou menos como é a estação espacial. Você vai trocando os astronautas ali e continuamente você está com a presença no espaço. Já a China, junto com a Rússia e outros países, tem a ideia de construir uma base na Lua, uma estação lunar de pesquisa internacional. Esse é o nome dela. Então, você tem duas nações, você tem duas maneiras diferentes, duas metodologias diferentes, mas o objetivo é o mesmo, que é explorar de forma contínua a Lua e estar lá por um longo prazo. Para qualquer uma dessas duas maneiras, uma coisa fundamental... e agora, né, não podemos deixar de falar que a Índia está nessa briga também. A Índia que anunciou agora sexta-feira, que foi o Dia Espacial Indiano. Olha que coisa, isso dá inveja, hein? A Índia tem um Dia Nacional do Espaço. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. E
o ministro da Ciência e Tecnologia indiano anunciou que a Índia vai colocar um astronauta na superfície da Lua até 2040. Então, a Índia vem meio de lado aí nessa história toda. Muito bem. Qualquer maneira que você quiser explorar a Lua de uma forma contínua ou de uma forma por longo prazo, é preciso usar os recursos lunares. Então, existe toda uma teoria por trás disso que a gente chama de ISRU, que é In Situ Resource Utilization. Não só na Lua, mas em outras explorações, o pessoal que vai explorar Marte, não é à toa que os Estados Unidos já mandou o MOXIE, né, para produzir oxigênio em Marte, e você explorar o recurso do objeto que você está explorando, isso é muito importante porque poupa você de levar grandes quantidades, seja de oxigênio, seja de água, seja de outras coisas. Então, existe toda essa ideia. No caso da água, a água ela é fundamental por muitos motivos, né? Então, primeiro que a água pode servir para você beber, a água pode servir para você quebrar ela e produzir oxigênio e hidrogênio, a água pode servir para você usar ela num sistema de irrigação. Então, a água ela tem muitas utilizações e ela é muito importante. E no caso específico da Lua, a gente já sabe que tem água na Lua, pelo menos água de forma congelada nas crateras que ficam permanentemente na sombra, ali perto do Polo Sul e no Polo Sul lunar, isso aí a gente já sabe. E existe também um outro tipo de água, que é a chamada hidroxila, que é o OH, que ele é produzido pela interação do vento solar com o regolito lunar e cria-se, então, você tem como extrair a água daí. Tem dois problemas dessas duas tipos, né, vamos dizer assim, de água que você tem na Lua. Um deles está no Polo Sul lunar, que é um lugar difícil de ser explorado e tal, e o da hidroxila, o problema é que ela produz muito pouquinha água. Produz água? Produz. Seria interessante? Seria, porque ela está espalhada na Lua inteira, mas é muito pouca água que é produzida por hidroxila. Muito bem. Com base nisso, com base nessa dificuldade, um grupo de pesquisadores chineses acabou de publicar um artigo muito legal, onde eles mostram como produzir uma boa quantidade de água na Lua, sem precisar explorar o Polo Sul lunar, sem precisar usar hidroxila. Isso mesmo, eles vão usar outros minerais que estão presentes no regolito lunar. Por isso que é importante você trazer amostras da Lua para a Terra. Por isso que a China investe muito em trazer amostras da Lua para a Terra, porque com as amostras aqui, eles podem entender quais são os minerais que formam o solo lunar e aí fazer experimentos como esse que eles fizeram agora e chegaram numa conclusão muito interessante. Qual é a ideia deles, então? A ideia deles é usar a ilmenita, que é o FeTiO3, que é um mineral de óxido de titânio e ferro, que tem muito dele no regolito lunar, tem muito desse mineral. Muito bem, qual que é a ideia que eles testaram então? A ideia é, pega o regolito lunar, aquece ele até mais ou menos ali 930 graus Celsius. Para fazer isso, você vai usar o Sol, a energia solar, e espelhos côncavos que você vai instalar ali para fazer esse processo todo. Quando você fizer isso, você vai formar cristais de ferro e você vai formar bolhas de água no material. Essas bolhas de água vão ser liberadas como vapor d'água e você tem todo o processo químico para isso. Você pegaria o FeO e o Fe2O3 mais o hidrogênio e isso produziria no final ferro e água. Olha só que coisa interessante, né? E seria possível, né, nesse processo todo, para cada grama de solo lunar processado, você recuperar entre 51 e 76 miligramas de água. Isso equivale a 50 litros de água para cada tonelada de regolito lunar processado. Então, processou uma tonelada de regolito lunar, nesse processo deles você produziria 50 litros de água. Essa quantidade produzida, de acordo com os pesquisadores, ela é 10 mil vezes maior do que a água que seria proveniente, por exemplo, da hidroxila. E
outra coisa muito interessante, essa água produzida por eles, primeiro que seria uma água potável. Isso é um ponto, né? Muita gente pergunta assim, mas a água você pode beber e tal. A água gerada nesse processo seria água potável e ela poderia ser usada para várias outras coisas, como, por exemplo, também sistemas de irrigação. Além disso, né? Esse processo todo que eles vão fazer aí poderia ser usado também para separar de forma química o hidrogênio e o gás oxigênio presente no regolito lunar. E aí seria um grande avanço. Por quê? Porque dessa maneira você conseguiria produzir hidrogênio líquido, o famoso LH2, e o LOX, que é o oxigênio líquido. O que são esses dois elementos aí? São propelentes, são combustível de foguete. Então, você conseguiria produzir combustível de foguete também direto na Lua. Outro ponto importante é que esse processo todo seria feito usando energia solar e, no final das contas, também ganharia energia produzida por isso tudo. Tem um problema que, como você depende do Sol e a Lua, ela tem toda aquela questão, né, do dia claro, vamos dizer assim, lunar, durar 2 semanas. Num primeiro momento, esse processo todo ele só poderia funcionar por 2 semanas e depois ficaria 2 semanas sem funcionar. Mas os chineses mesmo já mostraram que você teria como espalhar esse como se fosse uma usina, né, de produção pela Lua toda e depois levar essa água para um determinado lugar. Mas, num primeiro momento, você teria essa limitação, que seria um procedimento que você só poderia fazer ele durante 2 semanas e depois ficaria 2 semanas inoperante. Mas, de qualquer modo, primeiro que é um experimento muito legal, segundo, né, que mostra a importância de você investir em trazer amostras da Lua. Não é uma tarefa fácil, mas a China ela é líder nisso aí, ela traz amostras da Lua o tempo todo, já trouxe do lado visível, acabou de trazer do lado oculto da Lua, ela sabe o que tem lá, ela já sabe que tem grafeno, ela já sabe que tem hélio 3, ela já sabe agora, né, como produzir água, ela sabe a quantidade de água. Eu fiz um vídeo aqui outro dia mostrando que ela já sabe também aonde que tem água. Esse procedimento pode ficar até mais fácil do que isso, sabendo aonde você tem ali moléculas de água já presas em rochas vítreas, né, que a gente chama. Então, você vê que os chineses estão trabalhando muito nesse processo. Eles sabem que o futuro está lá. Eles sabem que quem dominar ali vai estar dominando o mundo inteiro. E isso pode ter colocado um ingrediente aí muito legal, muito interessante em toda essa corrida espacial. Porque, como eu falei lá no começo, né, você tem de um lado os Estados Unidos, hoje do outro lado a China. Os Estados Unidos, né, eu não falei lá, né, mas ele é baseado todo no programa Artemis, que a gente chama. E eles estão lá, eles pretendem chegar na Lua antes, eles pretendem pousar na Lua de novo em 2026. Do outro lado, a China diz que pretende pousar na Lua antes de 2030. O mais legal de tudo isso é que esses próximos, pelo menos 5 anos e meio, né, podemos dizer, né, já que passamos da metade aí de 2024, podemos dizer que os próximos 5 anos e meio serão, assim, anos intensos de pesquisa, de briga e de muita coisa envolvendo a Lua. Esperamos estar aqui acompanhando todas essas inovações, porque tudo isso também vai gerar inovação para a nossa vida aqui e vai ter muita coisa a respeito da Lua nessa metade, né? Podemos dizer metade final aqui da década de 2020. Beleza? Mas então aí, diga aí nos comentários, primeiro, né, uma das perguntas mais difíceis que a gente tem para responder hoje é: quem vai ganhar essa corrida espacial? Quem vocês acham que vai ganhar? China ou Estados Unidos? E digam aí também o que vocês acharam dessa maneira de produzir água na Lua. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita,
se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!